Olá, amados irmãos e irmãs do grupo de oração Paz e Bem, você que nos acompanha aí pelo nosso grupo orante, pelo Facebook, pelo YouTube, louvado seja Deus pela sua presença. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de oração, a esse momento de partilha, aqui conosco no nosso grupo de oração Paz e Bem. Amém? Hoje eu convido você a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, e nós vamos partilhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Tá bom? Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Ainda vivenciando esse tempo da quaresma, né? Esse tempo de oração, tempo de conversão. Já pegou aí a sua palavra? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá, sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e, caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou, enquanto aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa palavra de hoje, nós percebemos de como Jesus vem ao nosso encontro, de como Jesus entra no barco da nossa vida. E muitas das vezes, de uma forma até obrigatória. Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e passar
para outra margem. Nós sabemos que Jesus é amor, Ele é caridade, Ele é doce. Mas logo no início dessa palavra nós percebemos que Jesus faz isso na vida de cada um de nós todos os dias. Nós usamos aquela palavra de quando não é pelo amor, é pela dor. E Jesus nos mostra isso hoje. Ele obriga a você entrar na barca e atravessar para o outro lado. É isso que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo difícil, onde nós precisamos entrar nessa barca do Senhor e atravessar tudo isso que estamos vivendo. Nós que já estamos na caminhada, às vezes nós achamos fácil, não é verdade? Mas não é fácil. Mas o importante, meus amados, é que nós estamos na barca. O importante é nós não sairmos mais da barca. Porque nós sabemos que se nós estivermos dentro dela, ali está o Senhor nos protegendo. Mesmo diante das tribulações. Os discípulos estavam aqui nessa barca. A palavra diz que a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário. Veja, meus amados, essa barca que Jesus nos colocou hoje, que é essa caminhada diante da presença dele, muitas das vezes ela se torna exatamente como está aqui. Agitada, ondas, vento ao contrário. Meus amados, barca agitada quer dizer que nós estamos nessa agitação, nessa tribulação, nesse tempo difícil, onde o vento sopra ao contrário. Eu gosto muito de andar de bicicleta. E às vezes eu percebo que quando eu estou andando, que o vento é o contrário, parece que a coisa não anda. Você pedala, mas parece que ela não anda. E assim é a nossa vida espiritual. Quando o vento está soprando ao contrário daquilo que nós desejamos, a gente caminha, a gente pedala, a gente faz força, mas parece que a coisa não quer andar. Parece que a coisa não quer caminhar. Mas mesmo diante dessas tribulações, Jesus vem ao nosso encontro. Aí a importância que eu acabei de falar de não sairmos de dentro da barca. Fica na barca, fica dentro da barca, não sai. Está agitado? Não sai. E a palavra continua dizendo, e aí Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Imagine, meus amados, você já está na barca em alto mar, a barca está afundando, o vento está soprando, e de repente você vê uma pessoa andando sobre o mar. O que você imagina que aconteceu com esses discípulos? Eles ficaram felizes porque viram uma pessoa? Não. Veja o que a palavra diz.
Disseram eles, soltando gritos de terror. Agora imagine uma barca cheia de discípulos, todos eles gritando de medo, gritando de terror. Isso acontece na nossa vida diariamente, meus irmãos. Nós estamos na caminhada, nós estamos dentro da igreja, nós estamos dentro do grupo de oração, nós estamos rezando, estamos perseverando. Mas no momento da tribulação, no momento do sofrimento, da provação, aí entra esse grito de terror. Mas o que Jesus fala? E o que Jesus faz? Jesus fala para os discípulos: tranquilizai-vos, sou eu. Mas os discípulos poderiam ter entendido: sou eu quem? O fantasma? E Jesus fala: não tenhais medo. E aí, com certeza, foi nesse ponto que os discípulos perceberam que era a presença de Jesus, que era Jesus chegando para cessar tudo aquilo que estava acontecendo. E era mesmo Jesus, né? E Pedro imediatamente já percebeu que era Jesus mesmo. E Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E o Senhor falou: vem, Pedro, vem, meu filho. E Pedro fez, sabe o quê? Pedro foi. Pedro foi. Pedro saiu da barca e, caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus, ele foi andando. Mas, redobrando a violência do vento, ele teve medo. Veja o que o medo é capaz de fazer na sua vida, irmão. Pedro teve medo e começou o quê? A afundar. Ah, meus irmãos, quantas e quantas pessoas nesse momento, nesse tempo difícil que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, sentiram medo e fizeram o quê? Afundaram. Ou estão afundando. Mas o que Pedro falou? Quando Pedro começou a afundar, Pedro imediatamente gritou: Senhor, salva-me. Você que está aí me vendo nesse momento, você que está achando que essa pandemia não vai passar, você que está achando que essa tribulação não vai cessar, fala para o Senhor nesse momento essa palavra que Pedro falou. Vai ser você falando com Jesus nesse momento. Senhor, salva-me, Senhor. Salva-me. Porque ao você falar isso, meus irmãos, sabe o que vai acontecer com você? O que aconteceu com Pedro aqui. Quando Pedro gritou: Senhor, salva-me. Veja o que fala o versículo 31. No mesmo instante,
No mesmo instante, meus amados, preste bem atenção nesse versículo 31. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão. Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe. Mas Jesus falou para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidastes? Meu amado irmão, minha amada irmã, não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Nós sabemos que está difícil. Nós sabemos que essa pandemia está matando. Nós sabemos que as igrejas estão limitando a quantidade de pessoas nas missas. Nós sabemos que os grupos de orações no momento não estão podendo voltar. As pastorais também não estão podendo voltar. Mas nós não podemos duvidar do poder de Deus. Não podemos duvidar do poder de Deus. Porque o que Ele quer fazer nas nossas vidas é isso. Estender as mãos. Estender a mão. E salvar a humanidade. Às vezes, meus irmãos, nós se aproximamos de Jesus pela dor. E o mundo inteiro hoje está vivendo isso, estão procurando Jesus pela dor. Mas Jesus está falando para você essa noite. Aliás, eu vou usar o início dessa palavra. Ele está obrigando você a entrar na barca e passar para o outro lado. Meu irmão e minha irmã, se você está vivendo uma vida desregrada, uma vida distante do Senhor, está na hora de você passar para o outro lado, da margem. Está na hora de você mudar. Jesus está pedindo isso, Ele está obrigando a você fazer isso. E faça hoje, porque eu quero que você guarde no seu coração esse versículo 31 e o finalzinho do versículo 27. Tranquilizai-vos, sou eu, Jesus de Nazaré. Não tenhais medo, igreja do Senhor, igreja católica, apostólica ou romana, família carismática. Ou até mesmo você que ainda não percebeu o tamanho do amor de Deus na sua vida, compreenda isso. Tranquilizai-vos, sou eu, é Jesus que está falando para você nesse momento, não tenhais medo. E o versículo 31 começa falando assim: no mesmo instante, Jesus estendeu a mão. Jesus quer estender a mão para você, meu irmão e minha irmã, agora, nesse momento. Por isso, apresente a Ele nesse momento as suas dores. Você que está aí me vendo nesse momento, que está achando que essa depressão não vai passar, não tem mais jeito,
Está achando que essa pandemia não vai mais passar, não tem jeito. Está achando que esse emprego está demorando muito e não vai acontecer na sua vida. Achando que o seu casamento não tem mais jeito, que o seu filho, que a sua filha, que a sua família não tem mais jeito. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, tem jeito sim. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E ao você proclamar a vitória do Senhor nesse momento na sua vida, você vai perceber a resposta do Senhor nesse versículo 31, no mesmo instante que Pedro clamou a presença do Senhor, no mesmo instante que Pedro se sentiu afundando, ele gritou: Senhor, salva-me. E é isso que você deve fazer nesse momento, meu irmão e minha irmã. Pede o socorro do Senhor. E Ele vai responder para você essa palavra. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, tirou Maria, vai tirar João, vai tirar você do fundo do poço. Quero que você guarde no seu coração o final do versículo 27. Não tenhais medo, sou eu. E o versículo 31, o início dele. No mesmo instante, vai ser hoje a bênção na sua vida. Amém? Que o Senhor possa fortalecer o seu coração, que o Senhor possa te dar exatamente aquilo que você está pedindo. E eu sei que o que você está pedindo é algo muito precioso para a sua alma, para a sua família, para o seu dia a dia. E que a nossa mãezinha Maria Santíssima vai interceder ao Pai por todas as nossas dificuldades e por todas as nossas tribulações, porque esse é o desejo do Senhor nesse dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.